Olá, tudo bem? Meu nome é Lesídia e eu estou no segundo período do curso de Ciência da Computação da PUC Minas Poços de Caldas. E hoje eu vim trazer um código de OpenGL com a FreeGroot no geral. E aqui eu vou explicar um código bem básico assim, para você fazer uma rotação de alguma parte gráfica que você quiser. No caso aqui eu utilizei um triângulo. Bom, vamos começar com a explicação do código. Aqui a gente começa com o include. Aqui a gente tem o include da FreeGroot. E aqui é de iOS Stream, que é para a gente ter os dados imprimidos, né? Basicão. Isso não é nem próprio da FreeGroot. Mas aqui a gente tem variáveis. Eu criei variável para uma escala, para rotação de ângulo, para as translações x e y, que mais para frente no código eu vou explicar porque, como funciona e por que está aqui. Aqui a gente tem uma função desenha void, começando aqui para limpar a cor de fundo. A gente começa com um GL Clear. E aqui a gente faz a nossa telinha. GL Matrix Mode, a gente projeta a tela. Aqui a gente faz uma projeção do tamanho que a gente quer. Eu, no caso, eu utilizei o 6, porque fica um tamanho legal na tela. Que a gente tem a GL Scale, Rotate e Translate, que é o que a gente vai utilizar ali das funçõezinhas para baixo. Aqui a gente tem a linha do triângulo, que a gente cria um triângulo. Temos a vértice do triângulo aqui e a cor. Eu preferi usar mais essa corzinha meio rosa, já que aqui é RGB. Então, eu usei uma cor meio roxa, meio diferente. Oh, desculpa, não, eu usei o roxo aqui para baixo, perdão. O roxo aqui o vermelho, aqui o azul. E aqui eu usei uma cor mais ciano, né? Eu usei uma cor mais esverdeada com o azul. E aqui a gente tem os vértices do triângulo. E aqui o Jelly End e o Jelly Flush pra gente poder fazer a próxima parte. Aqui desenhando o L, que a gente fez um nome dentro do triângulo. Então, aqui eu fiz a parte do L. Cada vértice era uma linha. Aqui X, Y e Z. A gente nem utilizou a profundidade, porque não era necessário. Então, aqui eu coloquei um pouco mais pro lado esquerdo, eu queria que ficasse bem na ponta da tela. E aqui eu queria que ficasse um pouco mais para cima, no caso, que aqui é o Y. Então, eu queria que ficasse um pouco mais para cima. E aqui eu queria que ficasse um pouco mais pro canto da tela. E assim a gente fazia as nossas linhas aqui do nosso L. O E também, tipo, aqui dá para perceber que tem uma diminuição de tamanho do eixo X, para não ficar em cima do nosso L, mas a coordenada do Y eu mantive porque eu queria o mesmo tamanho de linha entre o L e o E, eu queria que ficasse o mesmo tamanho da letra. Mas a coordenada do X teve que mudar para não ficar em cima, né, da coordenada do L. Aqui tem tudo bonitinho. A coordenada foi sempre a mesma aqui do X e Y, só mudou a diferença é que mudou as linhas, porque para fazer o E, eu comecei com uma linha reta, no caso um L, e depois eu fiz só as linhas para encaixar o E em cima e embaixo. No caso, essa daqui foi a linha do meio, porque está mais perto do eixo zero do Y, no caso, estou no cartesiano. Assim, aqui estava o zero, eu queria que essa linha do meio ficasse mais próxima do zero, não tanto, porque eu tive um pouco de cuidado no design ali, que as letras ficassem mais igualadas. E aqui eu queria que ficasse mais para cima para fazer o E de cima. Basicamente foi assim que eu fiz o, o E. O S foi quase parecido como o E, só que ele foi um pouco mais difícil de fazer, porque ele exigiu um pouco mais de linha, no caso. Aqui eu comecei a fazer a linha do meio, 3 linhas no meio. Tipo, aqui eu fiz uma linha no meio, aqui eu fiz uma linha
pouco mais para baixo e um pouco mais para cima. Na verdade, não, desculpa. Aqui eu fiz uma linha no meio do eixo Y, no caso, reta. Aqui eu fiz a linha um pouco mais para cima e aqui eu fiz a linha mais para baixo, para ficar três linhas assim, uma embaixo da outra. E depois eu coloquei a linha reta, que no caso ia ser o S de um lado, e depois eu fiz a linha reta do outro lado do eixo, para ficar certinho. No caso aqui eu tive que diminuir o, o Y para ficar uma linha abaixo, para não ficar tipo um E, né? Para ficar um S certinho. Ah, aqui eu só copiei e colei, porém eu tive que modificar o eixo X para não ficar novamente em cima do S. Então, basicamente, eu mantive o tamanho da letra de novo, só que eu tive que mudar o eixo do X. Basicamente foi isso, para não ficar em cima do outro S. O I foi o mais simples, que era basicamente uma linha reta em um local do eixo. Aqui o eixo está bem mais para frente da linha do S, novamente, para não ficar em cima do S. E o último E, que basicamente foi também um Ctrl+C, um Ctrl+V. Porém, aqui eu tive que aumentar bastante o eixo do X em comparação ao primeiro E que eu fiz, né? Que o E estava bem pro lado esquerdo da tela. Agora eu estava colocando o último E do meu nome bem próximo da borda do outro lado da tela, do lado direito. Basicamente foi tranquilo fazer essa parte, porque já estava basicamente pronto, só tinha que mudar a coordenada tranquilamente. Bom, aqui que entra a nossa parte do código que a gente quer mudar a translação, a rotação e o tamanho, a escala, né? No caso, tamanho, escala. Então, eu comecei pela escala, pelo tamanho. Aqui a gente colocou uma variável para conseguir usar o teclado, com as variáveis aqui, tudo bonitinho. Aqui eu usei as variáveis que eu criei lá em cima, para poder fazer. Aqui. Quando pressionar, caso pressione mais, a escala vai ser mais igual a 0,1 float. E dá um break e já tá pronto, basicamente. Aí aqui foi diferente no menos. Por quê? Por que que eu tive que fazer um if? Porque quando eu tava pressionando menos, o triângulo ficava, ou sumia, ou ele invertia de ponta cabeça. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um if com a escala para ele não chegar a zero. Por que não chegar a zero? Se ele chegar a zero, ele sumia ou ele invertia. Então, eu coloquei uma escala maior que 0,3 float para ele não sumir e não virar. Isso aqui foi útil para isso não acontecer, porque eu queria que o nome ficasse junto com o triângulo bonitinho dentro. Aqui o que era a rotação pro lado horário e o anti-horário. E a translação. Essa translação aqui, ela é para a esquerda, direita, aqui para cima e aqui para baixo. Basicamente, isso aqui é só perceber pelo eixo X menos eixo X da translação vai para a esquerda, translação do eixo X vai para a direita, translação do eixo Y mais vai para cima e translação do eixo Y menos vai para baixo. Dá um break. E aqui a gente tem a nossa função no int main que a gente chamou tudo bonitinho para poder, né, funcionar. A gente aqui estava mexendo dentro da função e aqui a gente chamou as nossas funções para poder funcionar o nosso código. Aqui eu defini a cor preta por pura estética, porque eu achei que o fundo preto ficaria muito mais bonito com um fundo mais chamativo colorido. No caso, eu coloquei um roxo com ciano na parte de cima do triângulo. E aqui é o display, para desenhar o display e o loop. Return 0. Esse é o nosso código. Basicamente foi isso. Agora eu vou dar um play para testar. Aqui está o nosso código. Quando eu pressiono mais, ele aumenta de tamanho. Quando eu pressiono menos, ele diminui, mas não some.
Por quê? Porque tem aquele if lá que proíbe dele sumir ou dele inverter de ponta cabeça. Aqui, se eu apertar Q, ele roda anti-horário, e se eu apertar o E, sentido horário. Agora vamos para as teclas para translação do triângulo. Aqui, se eu aperto A, ele vai para a esquerda, D para a direita, W para cima e S para baixo, funcionando perfeitamente como deveria estar. E esse foi o trabalho da, da tarefa de modelagem 3D. Espero que tenham gostado. E é isso. Obrigado.